Mais de 1.400 municípios afetados, perdas irrecuperáveis dos rebanhos e na agricultura. A seca de 2013 é considerada a pior dos últimos 50 anos. Quem mais sofre com isso é a população do Nordeste. Para conversar sobre as alternativas para o problema, Cidadania convidou a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, e José Nilton Moreira, chefe adjunto de transferência de tecnologia semiárido, Embrapa. Sejam bem-vindos ao programa. Muito obrigada. Senadora, não é de hoje que o problema da seca é conhecido no país, quer dizer, é um problema já centenário, desde pelo menos o imperador Pedro II, a gente ouve falar na seca e nas alternativas que são propostas para o problema. No atual momento, o que a senhora considera no seu estado o setor mais prejudicado pela seca? Olha, é a população e a economia do nosso estado, né? Aqueles que vivem da agricultura familiar, que perderam tudo, que perderam a sua plantação, a sua produção. Os grandes também, os grandes criadores da pecuária baiana perderam muito, assim como em todo o Nordeste. A seca nos atingiu, digamos assim, igualmente em toda a região Nordeste e trouxe enormes prejuízos para os pequenos agricultores, para o produtor rural do meu estado, mas também para os agricultores médios, grandes, que todos eles compõem o quadro da economia baiana e nordestina. Doutor José Nilton, no que tange assim, ao espectro do tempo, qual a grandeza dessa seca agora comparada com as outras dos últimos 50 anos? O que a gente tem observado, essa seca tem algumas peculiaridades. Uma primeira coisa que a gente via em tempos anteriores é quando havia um fenômeno parecido com esse, era comum ver saques nas feiras, ver as populações passarem por dificuldades muito grandes e nessa última seca isso não foi observado. Então a gente tem visto que as políticas públicas, de uma maneira geral, elas têm ajudado as populações a não sofrerem tanto. Por outro lado, o que a gente verificou, sobretudo para os criadores de animais, a gente viu perdas significativas de rebanho, perda de pastagem. Então, o efeito da seca, dessa última seca, é principalmente a agricultura, né? É bom falar, praticamente não se colheu nada, mas teve perda significativa nas criações, nos rebanhos, nas pastagens, que é talvez o principal diferencial dessa seca de 2013. Tecnologia e política têm que andar juntos para chegarmos a uma solução que seja satisfatória para a população. Aqui no Senado, qual tem sido sua frente digamos assim, frente de luta para que seja contemplado, sobretudo, o agricultor, o pequeno agricultor do interior da Bahia? Olha, isso nós tivemos diversas ações. Eu tenho um projeto de renegociação da dívida do pequeno e médio produtor de todo o país, que obviamente, se aprovado, vai incidir, vai repercutir na Bahia. Nós acompanhamos todas e votamos e debatemos e buscamos ajudar todas as medidas provisórias que foram feitas nesse período da seca, mas principalmente nós temos articulado, debatido, acompanhado as ações do governo, tentado interferir nas ações do governo, no sentido de que as medidas a serem tomadas emergencialmente, elas não sejam paralisadas numa ação de curto prazo. Elas sejam pensadas... Que não haja solução de continuidade. Elas sejam pensadas num sistema de atuação que permita um planejamento de longo prazo, que permita a constituição de uma política nacional para o semiárido brasileiro de enfrentamento ou de convivência, como se diz atualmente, de convivência com a seca e de convivência com o semiárido. Essas são as preocupações principais que nós temos. Nós temos a ideia de que existem muitas ações, mesmo durante a seca, mesmo durante essa experiência que foi devastadora, sobreviveram algumas experiências que foram positivas, de sobrevivência, né?
pequenos produtores que mantiveram a sua plantação de palma e que, por isso, conseguiram alimentar o seu rebanho durante o período mais grave da seca. Mas isso não é suficiente. Nós precisamos de ações que sejam ações estruturantes na agricultura, no tipo de agricultura que nós temos, e a Embrapa, para nós, é fundamental para orientar, para pesquisar, para apresentar novas tecnologias de plantio, de novos tipos de culturas que permitam o desenvolvimento da nossa região e a manutenção desses agricultores que sobrevivem de sua cultura. Se o Brasil hoje é um dos líderes mundiais em produção de alimentos, temos aí o caso que é bastante conhecido, que é da soja, que é uma cultura que é bastante importante do ponto de vista econômico das nossas trocas comerciais. Graças à Embrapa, que vem desde os anos 70, salvo engano, produzindo tecnologia, novos cultivares, novas variedades. Agora, no Nordeste, no polígono da seca, sobretudo, parece que há uma cultura local. É um desafio, e até que ponto a Embrapa está trabalhando em substituição de culturas ou então em alternativas para as culturas já existentes lá? Você falou nos anos 70, a Embrapa fez em 2013 40 anos, então nesses 40 anos a gente tem buscado no semiárido, primeiro conhecer essa região que é bastante peculiar, uma região que chove entre 200 e 800 milímetros de chuva por ano. Muito pouco, não? Muito pouco, e ainda, além disso, muitas vezes muito mal distribuída. Então, a gente tem procurado conhecer esse ambiente e tem procurado avaliar quais são as condições e as formas que se tem de produzir lá. É uma coisa que é preciso registrar, no semiárido não chove e as pessoas têm pouca terra. 60% das propriedades no semiárido têm menos de 5 hectares. Então, é muito difícil se produzir com tão pouca terra. Então, é preciso se rever também isso. Bom, e lá a gente tem procurado, primeiro conhecendo esse ambiente, ver quais são as culturas. Por exemplo, a gente tem trabalhado, a Embrapa Semiárido, tem trabalhado com uma cultura que só existe no mundo, no Nordeste, o umbu. É uma coisa nossa, e é uma planta que consegue produzir quase sem água. Se você chegar em qualquer canto do Nordeste hoje que tem umbu, se não tiver chovido, você vai ver que ela está produzindo. Ela criou um dispositivo, umas túberas que conseguem guardar água e alimento para produzir. Através dessa planta a gente tem visto plantas próximas, parentes dela, que a gente pode substituir a copa do umbuzeiro, por exemplo, com o cajá, com a siriguela, e fazê-la produzindo, usando essa defesa que o umbu tem. Mas tem também trazido plantas exóticas. A senadora fazia referência aí a algumas coisas da política, por exemplo, a gente viu que uma das coisas que se usou muito agora com essa seca foi a maniva, a mandioca. Praticamente não se tem isso. Então, o Ministério da Integração está criando uns programas, o programa Reniva, que foi iniciado no estado lá da senadora, de ver formas de viabilizar. Assim que volte a chover, é preciso que a gente tenha maniva para os agricultores produzirem. Então, esse tipo de coisa, tanto com as plantas nativas como plantas exóticas e associada à política, tem se buscado forma de fazer produzir nessa região. Senadora, de que forma o Estado brasileiro pode apoiar a pesquisa de uma maneira mais, digamos assim, mais estruturante, como a senhora mesma falou? De que forma podem ser carreados recursos para que essas pesquisas da Embrapa sejam voltadas mais para essa região tão carente que é o Nordeste? Primeiro, isso é uma decisão política de investir na pesquisa. E isso é traduzido com recursos do orçamento para essas pesquisas, para que essas ocorram. O fortalecimento da instituição, no caso da Embrapa, do seu corpo técnico, do seu plano de carreira, dos seus salários, tudo isso perfaz uma política de fortalecimento da pesquisa no campo claramente definido, né, que é na Embrapa atuando no semiárido brasileiro. Mas é mais que isso, é preciso ter isso como um centro, uma prioridade, um tronco estruturante de toda uma política de convivência com a seca que se apresenta para o Nordeste brasileiro. Aliás, não só para o Nordeste, para todas as regiões que têm seca, mas especialmente para o Nordeste, que tem um grande
uma grande parte do seu território situado no semiárido. No caso da Bahia, que nós temos 69% do nosso território no semiárido. Então, isso tem impacto sobre a vida da população, tem impacto sobre a economia. Quando nós falamos que os agricultores perderam tudo, às vezes fica a ideia, para quem é da cidade, que se perdeu ele pode ser reposto. Mas isso não se repõe imediatamente. É preciso, com todo o planejamento, com toda a pesquisa, para se recompor essa produção, é preciso algum tempo. Né? Tratar a terra receber os estímulos de insumo que são indispensáveis, que forem pesquisados, colocados à sua disposição, o agricultor receber recursos para que isso possa ser possível, e o tempo de plantação e o tempo de colhimento. Portanto, é tudo mais lento na produção rural, ou seja, tanto na agricultura quanto na pecuária também. Você não repõe um rebanho de uma hora para outra. Você precisa repor as matrizes do rebanho, seja do rebanho bovino como do rebanho caprino, que é um rebanho de extrema importância para a nossa região. Então, tudo isso foi profundamente abalado com a seca que nós vivemos. E agora trata-se de recompor aquilo que nós perdemos paulatinamente, mas principalmente de, a longo prazo, se ter o que nós vamos fazer. O que é que nós vamos fazer a longo prazo? Foi falado aqui no umbu. O umbu é uma fruta, inclusive, que além de ser muito saborosa, né, ela se desdobra, a sua produção ela pode servir de alimento humano, ela pode ser suco vendido ou levado para merenda escolar, ela pode virar doce, como é produzido lá pelas mulheres lá e pela cooperativa lá de Uauá, mas ela também serve de alimento para o rebanho caprino, que é muito sensível e pode utilizar essa alimentação. Então, é toda uma cadeia que pode se desenvolver a partir desse cultivo específico. Não é? Então, pensar umbu, mas pensar outras frutas e outras plantações que possam servir para a alimentação animal, para o consumo humano e para, portanto, a industrialização e levando o beneficiamento da produção e levando ao crescimento da nossa economia local. Mas não apenas isso. É reconhecer, por exemplo, que em determinadas áreas nós vamos ter dificuldade de produzir a agricultura ou de produzir com a criação ou de gado, ou de algum tipo de animal, e nós podemos ali implantar e desenvolver um centro de pesquisa avançado, um centro da universidade que possa usar aquele espaço para que lá nós possamos desenvolver pesquisas, montar uma unidade da universidade, montar centros tecnológicos. Então, não pensar o Nordeste apenas do ponto de vista da produção agrícola ou da produção pecuária, mas também como um elemento, quer dizer, a ciência e a tecnologia incorporada ao meio físico do Nordeste, ao território do Nordeste brasileiro. É falado assim, a gente tem aquele exemplo lá do polo lá de Petrolina, aliás, onde o senhor reside, que é o polo de frutas de Petrolina, que é um polo, inclusive, de exportação. Se produz até vinho lá. Mas aquilo parece uma ilha de prosperidade cercada de uma região cheia de problemas, porque nós estamos falando aqui mesmo de pobreza, de agricultor que convive com a dificuldade no dia a dia. Me parece que, antes de tudo, deve ser, se a gente visa, se o objetivo é a sustentabilidade econômica, deve se tratar de dar condições de subsistência e sobretudo, libertar o cidadão com relação à dependência da água, né, que politicamente, do ponto de vista histórico, tem sido um meio de exploração do cidadão. Mas com relação ao que a senhora falou das pesquisas, eu até comentei com o Zé Newton antes de iniciarmos aqui a nossa conversa, que eu conheci no interior da Paraíba, em Campina Grande, a Universidade Federal Rural. Já há mais de 10 anos tem um projeto que utiliza uma planta que
venenosa in natura, né, que é a maniçoba, para alimentar cabras no período mais adverso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Zenildo. Primeiro, fazer alguma consideração sobre por que a gente não multiplica as Petrolinas, o Juazeiro, o Vale do São Francisco. Às vezes as pessoas chegam de avião naquela região e dizem, pô, mas isso aqui é uma maravilha, a gente poderia fazer... Porque não faz em outro lugar, né? Preciso entender que existem estudos que mostram que apenas 3 a 5% do Nordeste é possível fazer irrigação. Os outros 95, 97% têm que viver de outra coisa. Ou não tem água, ou não tem solo. Inclusive porque a irrigação pode ser predatória também. Pois é, então é aí que entra os recursos. A gente falava do umbuzeiro, você está falando da maniçoba, aqui na Bahia, chamada de mandioca brava. É uma excelente forrageira, é nativa, só que ela tem um problema que é um venenozinho, um gás, que uma vez que você passa ela numa máquina, aí você pode utilizar para os animais. Então ela tem um ácido cianídrico, é um veneno, mas assim, passou na máquina, fez um feno, fez uma silagem. Hoje a Embrapa tem divulgado, tem plantado a mandioca brava, a maniçoba, e tem utilizado, inclusive, em alimento exclusivo. Você pode engordar cabra, ovelha, utilizando somente essa planta, e tem outros exemplos de plantas nativas que podem ser utilizadas. A gente falava do umbu, da maniçoba. O mandacaru é um recurso que foi utilizado muito na Bahia, nessa seca, e que são plantas que a gente precisa estudar mais e ver forma de aproveitamento. Tem muita coisa no semiárido que é muito útil. Só para recompor uma questão... não apenas em Petrolina se produz vinho. Na Bahia também se produz em Casa Nova vinho de excelente qualidade. Do outro lado do Rio São Francisco. Do outro lado do Rio, que nós estamos, inclusive, agregando um outro valor, que é o valor turístico. Nós temos lá o caminho do enoturismo, que ocorre na visitação do lago do Sobradinho, com passeio no lago, e depois com a visitação dos vinhedos. É exatamente isso. Cada região, cada trecho territorial, ele tem a sua potencialidade. E por isso é que nós dizemos, não basta nós pensarmos essas soluções, mas tem territórios que não vai poder fazer nada, né? Então, o que é que nós podemos fazer nesse território? Nós podemos implantar ali alguma coisa, né? É preciso pensar na infraestrutura também dessa região para o escoamento da produção. Nós tivemos um grave problema agora na seca, extremamente grave, que foi a falta de armazéns. Nós não tivemos onde armazenar o milho. E o milho deixou de existir e nós não tínhamos. E mesmo quando trazíamos de outras regiões, não tínhamos onde guardar para poder ele ser redistribuído para as regiões próximas. Então, não se trata apenas de pensar as culturas da região, isso é indispensável e vem sendo feita com extraordinária competência pela Embrapa, mas se trata de pensar o desenvolvimento da região como um todo, como um sistema de convivência com a seca, até que nós possamos até decretar, nesse pedaço de terra aqui, nada faremos, mas no seu entorno nós teremos condições de fazer, se desenvolver coisas fantásticas, né? Como é a experiência em todo canto do mundo. Aliás, nos Estados Unidos, num determinado local, não se fez nada disso e se criou cassino, se transformou lá a economia, é uma cidade conhecida, Las Vegas, e se dá num território inóspito para diversas coisas se produzirem. Agora, quanto à agricultura familiar, a solução das cisternas, porque chove pouco, a evaporação, a insolação é muito grande, a água que se tem, pouca água que se tem, evapora. A solução das cisternas seria viável? É viável? A gente tem imaginado uma primeira coisa que é preciso se ter água, primeiro uma água de beber, e aí se tem trabalhado com uma cisterna de 16 mil litros, aproveitando o telhado da casa. Então essa cisterna ela é extremamente necessária. A chuva escorre para dentro Já se fez cálculos pelo telhado médio da casa do Nordeste, daria em média para encher uma cisterna de 16 mil litros. Além disso, se poderia trabalhar com uma cisterna para produção. Imagino que os senhores tenham acompanhado, tem o programa P1MC, o programa 1 milhão de cisterna, e depois tem o programa P1+2, uma terra, duas águas. A ideia é quando a família tenha
a água de beber, era importante ter uma segunda água para produzir, não grandes produções para comércio, a produção que é possível fazer a partir de uma cisterna, em termos de volume, não é grande coisa, mas você poderia melhorar a dieta alimentar, você poderia fazer uma horta, fazer um pomar. Então, tem se trabalhado com essa segunda água e com experiências bem interessantes. Você, com uma cisterna de 52 mil litros, em média, dá para você ter um pomar com 30 fruteiras, que essa água não daria para ela estar produzindo todo ano, mas você conseguiria mantê-las vivas para quando vier o período chuvoso você ter uma produção. Da mesma forma, a gente falava aqui antes dos dessalinizadores. Então, o Nordeste, o semiárido, tem muitos poços tubulares e a maioria desses poços... Mas a água é salgada. Essa água é salgada. Então, tem-se utilizado algumas máquinas e o dessalinizador é um bom exemplo. Se utiliza, essa água passa numa máquina e seria ótimo se saísse água doce de um lado e sal do outro. Infelizmente, isso normalmente não ocorre. Então, água limpa de um lado, água doce e água com mais concentração de sais. E o que você pode fazer com isso? Então, é possível fazer criação de peixe, aproveitar a partir da criação de peixe, essa água sai adubada, fertilizada pelo peixe, e aí você passar a produzir o atriplex, ou a erva sal, uma planta bastante tolerante é um ao sal, que pode ser utilizado. As cabras se alimentam perfeitamente. Tem se estudado outras espécies, quando a concentração de sal não é muito alta, se poderia utilizar a palma forrageira, a glicídia. O importante é que a gente veja forma de chegar à água, primeiro a água de beber e depois alguma água de produção. A grande irrigação do Vale de São Francisco, infelizmente, não vai chegar para todos, mas é importante que a gente veja a forma de viabilizar a água para pequenas produções, depois de garantida a água do consumo da família. Senadora, a Embrapa é um multiplicador de conhecimento também. E a Secretaria de Transferência de Tecnologia, a diretoria, é do José Newton. Certamente vocês têm algum entendimento de montar frentes avançadas, núcleos de estudo, como é que funciona? Vocês têm pensado nessa iniciativa? Olha, eu acho que hoje nós temos uma recuperação de instituições que pensam o Nordeste, que fazem o Nordeste, que devem passar a ter essa função. Quando se reconstruiu a Sudene, para que a Sudene pudesse ser o grande celeiro do pensamento nordestino, como foi no passado. Só que nós estamos num outro momento, né? Durante esse período, esse intervalo em que a Sudene não aconteceu, não existiu, houve uma desagregação do valor da região Nordeste enquanto região. Nós passamos a ter estados, cada um cumprindo uma pauta do seu interesse e menos pensando-se a região, né? Menos pensando-se o Nordeste enquanto conjunto. A recriação da Sudene abre um enorme espaço para que isso seja feito. Mas não apenas essa recriação. A unificação, a articulação da Sudene com as universidades do Nordeste brasileiro, onde está a inteligência, né, o pensamento, a reflexão cotidiana sobre a realidade local e sobre a realidade nacional. Né? Também um forte investimento em educação, em pesquisa e inovação nessas áreas de educação no Brasil. Então, é preciso dar-se prioridade ao Nordeste. Ter claro que o Nordeste é uma região fundamental para o desenvolvimento do Brasil, que nós não podemos pensar o Brasil tendo áreas desenvolvidas, integradas na economia global, e uma área separada que não se integra à economia global nem à economia do país. O Nordeste já demonstrou, está demonstrando toda a sua potencialidade, inclusive industrial. Zé Nilton, eu vou fazer pergunta de leigo para você, de leitor de revista. Muitos dos nossos telespectadores também devem ser leitores de revista, já devem ter visto que Israel é um fenômeno em termos de produção agrícola, e lá a gente vê aquela tubulação só gotejando, aquelas gotinhas, utilizando a água ao máximo, e aquela imagem do verde, aquelas culturas sendo desenvolvidas numa região que é extremamente seca, talvez até mais do que o nosso Nordeste. E, por outro lado, a gente ouve falar que o pivô central é um dos maiores crimes que se pode ter do ponto de vista ecológico, porque é um desperdício de água.
Como é que nós estamos em termos de reproduzir aqui no Nordeste aquelas tecnologias que nos seriam mais produtivas, mais sensatas? Antes de abordar esse assunto, eu queria voltar um pouco na fala da transferência da tecnologia. Na verdade, às vezes as pessoas dizem, eu queria uma Embrapa no meu município. A Embrapa é uma empresa bastante interessante. Na verdade, assim, nós somos 9.000 funcionários no Brasil. Isso é sinal de prestígio, né? E a gente precisa de um parceiro, e a senadora abordava algo que eu acho que cabe a gente estar questionando e lembrando. Há uns anos atrás a gente tinha a Embratec, que foi extinta no governo Fernando Collor, e não foi criado nada para o seu lugar. Mas agora parece que estamos tendo uma iniciativa nesse sentido. Exatamente, que eu queria lembrar. Estamos criando a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATE, que é muito bem-vinda, está chegando num momento ótimo, que a gente imagina que a política pode nos ajudar a levar um pouco desses conhecimentos que a Embrapa tem desenvolvido, junto com as universidades, outras instituições de pesquisa, que podem chegar mais fácil aos agricultores. Com relação a essas tecnologias, se você chegasse no São Francisco há 20, 30 anos atrás, você ia ver um sistema de irrigação mais comum, que era o que a gente chama de inundação. Então tinha muita água, água barata, se utilizava, se salinizava os solos, mas era assim que se fazia irrigação. Ainda tem alguma coisa disso, mas isso foi evoluindo. Então saímos da inundação, da irrigação por suco, passamos para a aspersão convencional, para o pivô central que você está se referindo, mas se você chegar hoje nas lojas de Petrolina, Juazeiro, o que é que está se vendendo lá? Justamente isso que você coloca, o que a gente chama de irrigação localizada. É a microaspersão, é o gotejamento. Então, começamos a valorizar a água, começamos a desenvolver tecnologias e cada dia mais tem menos desperdício de água. Então isso já não está mais só em Israel, já dá para você ver. Quando você fizer o percurso que a senadora lhe recomendava de subir o São Francisco, fazer a eclusa, entrar numa fazenda de vinho lá em Casa Nova, do lado da Bahia, você vai ver muita irrigação localizada, com pouco desperdício de água e com bastante tecnologia sendo usada. E é bem mais barato comprar um aspersor do que comprar um equipamento de gotejamento do que comprar um pivô central. Seguramente. Né? Muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa. Foi muito gentil. A gente que agradece a oportunidade. Cidadania conversou com a senadora Lídice da Mata e com José Nilton Moreira sobre a seca de 2013 e alternativas. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para 0800 61 22 11 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse mesmo endereço você pode ver de novo ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.